De boa, galera? Já devem lembrar disso aí, né? Oi. Na verdade é o seguinte, ó, nesse caso, o que bate no vértice sai do mesmo ângulo, porque a reta normal é o próprio eixo principal, né? Aí, o ângulo principal, isso é o quê? Se nós imaginarmos a ângulo e fazer a reta normal aqui, ó, sempre sairia a incidência igual a reflexão. Só que essa informação não é útil para fazer o desenho, né? Por isso que a gente canta essa informação na hora de fazer o vértice. É bem isso aí. Valeu, pessoal. Então, olha só. Essa parte aqui é uma parte de suma importância porque a UFSC e os outros vestibulares também, eles pedem muito informação do tipo: se o objeto estiver diante de um espelho côncavo entre o foco e o centro de curvatura, quais são as características da imagem? Tu imagina um sujeito tem que decorar para cada maldita posição em que o objeto pode estar as características da imagem, que são 3 características. Então, será são 5 posições relativas vezes 3, dá 15 características para decorar, só com um cérebro muito privilegiado. Existem pessoas com essa capacidade, eu jamais teria essa capacidade, a menos que eu treinasse muito. Então, existe técnica que tu decora poucas técnicas, aplica elas, faz um estudo rápido de 5 minutos e naquele estudo tu consegue obter todas as informações para responder questões teóricas. Algumas questões obrigam que tu desenhe a coisa, então tem que treinar o desenho. E como eu te disse, o ideal seria hoje à tarde. Hoje à tarde, almoça, antes de entrar na minha cena, tu faz 15 minutos de desenho, confere com da apostila para ver se bateu e deu, aí tá livre, tá bom? Ó, eu tive que usar 2 tardes da minha vida, eu lembro, no terceirão, para dominar isso aqui. 2 tardes, a primeira foi um fracasso, horrível. Só na segunda que ficou aceitável. Mas depois eu fiz uma terceira vez, aí vi que estava bem legal e a partir daí não tive mais problema com isso. Então olha só, primeira posição possível para o objeto. Vamos estudar um objeto atrás do centro de curvatura. Centro de curvatura, foco e vértice. Fazer um objeto pequenininho, né, para não dar problema na hora de desenhar. Com certeza existe um raio de luz que sai da cabeça do objeto e atinge o espelho chegando paralelamente ao eixo principal. Vai ser refletido saindo pelo foco. Certamente existe um raio de luz, já que eles são infinitos, que sai da cabeça do objeto e atinge bem o vértice. Esse raio eu adoro desenhar porque eu pego o próprio objeto, duplico ele ali para baixo e faço o raio passar por aquele ponto. Se os raios que saíram da cabeça do objeto estão se encontrando nesse ponto, quem é que vai aparecer naquele ponto? A cabeça da imagem. E tu concorda que existem raios de luz que saem do pé do objeto e atingem o eixo principal, vão pelo eixo principal e atingem o centro do espelho? Eles voltariam sobre ele mesmo, né? É por isso que o pé da imagem vai continuar sobre o eixo principal. Então eu não preciso desenhar onde é que vai estar o pé da imagem. Se o pé do objeto está no eixo principal, o pé da imagem obrigatoriamente tem que estar no eixo principal. Então nesse caso não precisa nem desenhar 2 pontos, né? A gente só faz o desenho de um ponto e já consegue desenhar a imagem, ó. Olha ali que bonitinha a imagem, características dela. Real é luz de verdade. Então a característica da imagem real, menor, ela é nitidamente menor que o objeto que tinha 2 quadradinhos, agora tem um pouquinho mais de um quadradinho. E invertida, ela está de cabeça para baixo, a gente chama isso de invertida. Galera, só que assim, ó, tu vê, olhar é fácil, agora quando tu vai fazer a mão dá uma tremida, já fica tudo esquisito. As meninas, às vezes, mais caprichosas no desenho, né, conseguem mais facilidade. Eu que sempre tive uma letra horrível, cara, meu caderno era um lixo, né, apesar de ter as informações, era horrível, até para eu mesmo ler, era complicado às vezes. Então eu tive que treinar essas 3 tardes para conseguir, né, conseguir fazer os desenhos satisfatoriamente. Manda, querido. Eu ainda não entendi muito direito o plano do real, porque se eles são os 2 sem espelhos, por que um é real e outro é invertido? Isso, olha só. Na verdade é o seguinte, ó, vamos relembrar rapidamente aqui o que acontece no espelho plano. Está aqui o objeto, o raio que chega paralelo sai sobre ele mesmo, o raio que atinge o espelho em qualquer ângulo é refletido com o mesmo ângulo,
os raios refletidos não estão se encontrando, a luz não está se encontrando. Mas quando alguém olha aquilo, o cérebro diz, olha, mas essa luz anda em linha reta, ela está vindo lá de trás. O cérebro imagina que a luz está vindo desse ponto, mas não está. Este prolongamento indica o que o cérebro acha que está acontecendo. A verdade é que a luz está vindo aqui da frente. Isso aqui, essa imagem, quando ela é gerada por prolongamentos de raio de luz, ela é virtual, ela não existe, é só uma alucinação. Quando uma imagem é gerada por luz de verdade, então se tu estiver aqui com um objeto, olhando esse objeto por um espelho, tu vai ver esse objeto pequenininho, certo? Essa imagem que está sendo formada é luz de verdade que está batendo na tua retina, vinda direto do objeto, né? Aqui não, aqui ela foi refletida e não está se encontrando. E virtual, quando a luz não se encosta, real, quando a luz se encosta de verdade. Se eu tivesse que prolongar lá para trás, né, os raios para que eles se encontrassem, seria virtual. E vai acontecer. Aqui no final vai acontecer virtual. Para esse espelho. Vai acontecer. Galerinha, o objeto, vou aproximar um pouco mais, vou botar o objeto bem no centro de curvatura. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Aqui está o foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Vou duplicar o objeto ali para baixo. E os raios acabam se encontrando também bem no centro de curvatura. Características da imagem nesse ponto. Ela é real ainda, porque os raios de luz se encontraram sem ter que prolongar. Igual em tamanho, ou vou colocar assim, mesmo tamanho, né, para garantir. Mesmo tamanho. Continua invertida. Continua invertida, muito bem. Aonde será que eu devo testar o objeto agora? É verdade, se eu testei atrás de curvatura, no centro de curvatura, agora eu vou colocar entre foco e centro de curvatura. E eu vou colocar bem no meio, gente. Porque se eu colocar mais próximo de um, mais próximo de outro, eu posso me iludir, de repente, com uma erradinha de desenho. Colocando bem no meio, eu tenho mais garantia de que eu vou obter a resposta desejada. Tem uma pergunta. Manda, querido. Ali então, se no de baixo ali, se tivesse uma setinha para a direita ali no objeto, a imagem teria uma setinha para a esquerda? Legal, vamos pensar um pouco aqui assim, né? Isso. Certo? O raio que chega no vértice sai com o mesmo ângulo, beleza? Uhum. O raio que chega paralelo sai pelo foco, não, vai ficar para cá, ó. Vai ficar para cá. Daí é direita, é isso então. Nesse caso, ela ó, concordas que ela ainda é simétrica? Se eu dobrar ela uma em cima da outra, elas ainda fecham uma em cima da outra, que nem no espelho, então acaba acontecendo a reversão nesse caso, certo? Se eles fossem idênticos, objetos idênticos, tu não pode fazer assim com eles, eles se encaixarem, tem que fazer assim, né, para eles poderem se encaixar, né? Certo? A minha mão não é uma igual a outra, e elas se encaixam, né? Seriam iguais se eu tivesse que fazer isso para se encaixar. Então continua havendo uma simetria, então podemos dizer que ainda é reverso, certo? Continua havendo uma simetria, né? Se eu faço isso aqui, elas se encaixam, né? As duas vão vir para cá, ó. Beleza? Se essa setinha de vez essa estaria aqui. É porque ela está montada para baixo, então. Isso é uma coisa que a gente discutiu na outra aula e é importante ficar marcante, galera. Invertido e direito é cabeça para cima, cabeça para baixo. Beleza? Reversa ou não reversa é o fato de a imagem sair espelhada ou não, simétrica ou não. Então, o fato de tu te olhar no espelho e ver que não é um corpo igual ao teu, pelo fato de tu levantar a tua mão esquerda e o corpo espelhado está levantando a mão direita dele. Isso é a prova cabal de que aquele não é tu. Beleza? Certo? Não é igualzinho a ti. Tá? É a tua forma espelhada. Então tu vê, não é assim que as pessoas te veem. Não é daquele jeito que aparece no espelho, é levemente diferente. É loucura, né? Claro que não é que tem um impacto tão absurdo. Ele é horrível, é ao vivo e no espelho ele é lindo. Não tem essa, né? Infelizmente não tem essa. Certo? Mas de repente a gente pode imaginar como o efeito da câmera, né? Tem pessoas que ao vivo parecem uma coisa e na câmera parecem outra. Certo? Já perceberam isso? Né? Isso, de certa forma, pode ter a ver com o fato de ser fotogênico, né? Galerinha, na hora que isso aqui acontece, a gente poderia dizer então que ela é reversa e invertida. Concordas comigo?
Beleza? Beleza. Show de bola. Continuando, o raio que chega paralelo sai pelo foco, não muda nada na hora da regra, a regra é bem simples. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E olha lá onde é que os raios se encontraram. É aqui que vai estar a minha imagem, então. E a característica fica maior, nitidamente, real, inversa. Ó, a galera pergunta muito sobre por que maior. Pega uma coisa, mede, né, com a ponta do lápis, mede o tamanho do objeto e compara com o tamanho da imagem. Ó. Pronto, vai perceber que a imagem ficou maior. É por isso que a gente chama de maior, só isso. Continua sendo o raio de luz que se encontra, tá vendo? E invertida, né? Para não confundir com reversa, eu prefiro chamar de invertida, mesmo que inversa esteja certo. Vai tomar uma aguinha, cara. Vai lá, lava o rosto, toma uma aguinha. Galerinha, olha só, vou botar o objeto agora bem no foco. Vou botar o objeto bem no foco. O raio que chega paralelo sai pelo foco, show de bola. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Tá sentindo? Tô sentindo. Cheio de merda. Por quê? Esse tipo de raio é complicado, sabe por quê, cara? Porque assim, ó, o cara tem que saber que vai dar merda. Porque se o cara não vai saber que vai dar merda, o raio nunca vai sair perfeitamente paralelo. Entendeu? Tá desenhando a mão, tá nervoso ainda um pouquinho, entendeu? Então na hora que tu tira os raios refletidos, ou eles vão se afastar, ou eles vão se aproximar. Então tu tem que saber que quando tu vai desenhar o objeto no foco, dá merda. Os raios vão ter que sair paralelos, eles não vão se encontrar. E na prática é isso mesmo, fica um borrão. Na prática, tu não consegue ver a imagem nessa hora, fica borrado, beleza? Como é que é o nome da imagem nessa hora, galera? Imprópria, ou ainda, forma-se no... Show de bola! É isso aí, imagem imprópria forma-se no infinito. Show de bola. Última situação para espelho côncavo. Essa aí é a que tu usa no teu dia a dia. Que a maioria da galera usa no dia a dia é o espelho côncavo nessa última situação. Meu querido. Vou botar o objeto bem próximo do espelho. Entre o foco e o vértice. É isso aí mesmo. Vamos ver o que vai acontecer agora. O raio que chega paralelo sai pelo foco, super clássico. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O que está acontecendo nitidamente com os raios refletidos? Estão se afastando. E sempre que os raios se afastam, tu obrigatoriamente faz o prolongamento. Pega um dos raios e prolonga ele. Pega o outro raio e prolonga ele também. E aonde os prolongamentos estão se encontrando é que a imagem vai estar. Nesse caso, a imagem ficou com características bem diferentes. Quais características? Primeira vez que foi virtual, então tu já sabe que para o espelho côncavo gerar a imagem virtual, só se o objeto estiver bem próximo, entre foco e vértice. Não tem outro jeito. Nitidamente maior, e aí a utilidade no teu dia a dia, espremer aquele cravo maldito, bota aquele espelho de aumento, né? Parece um monstro. Aliás, pega o microscópio do teu irmão, cara. Sabe aquele de Natal? Pega aquele microscópio, cara. Ele, claro, não é um super microscópio, né? Alguns falam lá 1.200 vezes de aumento. A lente de 1.200 vezes de aumento é terrível, né? Tu não consegue enxergar quase nada. Mas pega um cravo desse que tu tirou, um aracnídeo desse, sabe que é um aracnídeo, né? Da família das aranhas, um ácaro, né? Um tipo de ácaro, esse que vive na tua pele. Tira um dele, daqueles inteiros, aqueles que saem duros, assim, sabe? Bota lá no microscópio e olha, cara, tu vai ver que monstro que é o bicho, cara. É monstruoso essa espécie de aranha que vive, né, num furinho da tua pele, cara. É terrível. Eu fiz isso uma vez com um bicho de pé, eu fiquei apavorado.
Eu ganhei microscópio, peguei um bicho de pé lá e ainda depois depositei o bicho de pé depois da experiência no sapato da minha irmã. Sacanagem. 3 semanas depois ela com coceira. Aí eu expliquei pra ela, né, a criação de bicho de pé da ela era a minha cobaia, né, tadinha. Galera, olha só falta uma situação, né, o espelho convexo. O espelho convexo ele é mais legal de desenhar, galera, porque só tem uma possibilidade para ele, né? Só tem uma possibilidade. Bota lá o objeto em qualquer lugar, não interessa onde, o raio que chega paralelo sai pelo foco, faz a pontilhada para fazer a reflexão, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e aí os raios refletidos mais uma vez estão se afastando. O que faz? Prolonga. Esse raio já está prolongado, ó, então eu vou prolongar só esse outro raio. Onde eles se encontram é que vai estar a imagem. Olha que bonitinha, características. Virtual, menor e direita. E eu estou até com medo de falar VMED, porque essa maldita palavra aparece nas provas como resposta. Pela madrugada, tu não pode escrever VMED na tua prova, a não ser que seja num cantinho para tu relembrar o que significa o VMED. Mas dizer que é VMED só vai causar risos do corretor da prova, pelo amor de Deus. Virtual, menor e direita. Esse espelho também é bastante usado, né, galera? Esse espelho também é bastante usado. Aonde que ele é usado? Ônibus, em esquinas, em lojas, no interior de lojas. Com que objetivo que ele é usado, será? Para ver mais. Para ver mais, ele aumenta o campo visual, certo? Ele aumenta o campo visual e tu vê pior nele. Tu opta por ver pior para ver mais. Porque as coisas ficam pequenininhas nele, certo? Então quando tu vai usar um espelho convexo desse, tem que ter muito cuidado, principalmente no carro, né? Em alguns carros, uma parte final do espelho é convexa ou tem uma partezinha bem convexa ali. Naquela bolinha tu vê tudo, só que muito pequeno. Então tu tem que ter muita atenção de procurar o objeto com cautela. Mas esse é o objetivo do espelho convexo, aumentar o campo visual. Por isso ele é tão usado em esquinas, no interior de ônibus, interior de lojas. Aí tu contrata um vigia só e ele, sabendo usar aqueles vários espelhos, consegue enxergar a loja toda, certo? Show de bola! Ah, se fosse só desenhar, né? Oh, seria tão bom só fazer o desenhozinho e já respondia a questão, né? Mas às vezes os caras botam valores e aí a gente tem que ter cautela aí para fazer as continhas. Vamos estudar um pouquinho já da parte de cálculo.